Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês um conceito que realmente é transformador para mim, que eu uso muito na minha vida e me ajuda muito a tomar decisões, né? Então, entender esse conceito me ajudou muito na tomada de decisões, a saber quando agir, quando esperar, quando deixar a oportunidade passar ou quando agarrar, enfim. Esse conceito realmente para mim, quando eu aprendi ele, fez muito mais sentido e se tornou mais fácil a tomada de decisões, que realmente não é uma coisa assim fácil tomar decisões, né? Mas com o passar do tempo, quando a gente estabelece algumas regras, digamos assim, para nossas tomadas de decisões, elas se tornam mais fáceis. E o conceito que eu quero passar para vocês hoje é o caminho de menor resistência. Entender esse conceito do caminho de menor resistência realmente facilitou bastante a minha tomada de decisões. E eu entendi esse conceito, aprendi esse conceito com quem? Com quem? Ai, gente, vocês já sabem. Abraham Hicks, né, da Esther Hicks. Eu aprendi esse conceito com os Abraham, o caminho de menor resistência. Eu até compartilhei no meu Instagram uma foto em que eu tenho um bilhetinho, assim, eu escrevo bilhetinhos, como eu já compartilhei num vídeo anterior, bilhetinhos para mim, para eu me lembrar, e eu saio espalhando esses bilhetinhos pela casa, tem no escritório, tem no meu guarda-roupa, tem no banheiro, tem no espelho. E um dos bilhetinhos que eu tenho lá, que já tá até desbotando, sabe? Ele é rosa, mas ele já tá aquele rosa desbotado de tanto tempo que tá lá. Escrito assim, para mim mesmo: siga sempre o caminho de menor resistência. Esse é o conselho que eu dou para mim mesma, porque em dado momento, quando eu estou ali um pouco, parece que eu estou angustiada numa tomada de decisões ou numa coisa que ainda não se resolveu, e eu me deparo com aquele bilhetinho e eu digo, é verdade, o caminho de menor resistência. O que é esse conceito, então, do caminho de menor resistência? E por que ele nos ajuda a tomar as decisões de maneira mais fácil? Bom, a gente tem sempre caminhos a tomar. Todos os dias a gente, querendo ou não, a gente toma decisões, né? Decisões de onde colocar a nossa atenção, de onde jogar a nossa energia, decisões de ir ou de vir, de ficar ou não, enfim, das menores às maiores decisões. Então, são caminhos que a gente escolhe traçar durante o nosso dia, durante a nossa vida. Alguns caminhos que a gente se vê obrigado a traçar, eles são caminhos que têm muita resistência, são caminhos que, sabe, quando você diz sim, quando você queria dizer não. Você diz sim, mas eu queria dizer não. Você diz não quando o seu coração estava gritando para dizer sim. Sabe, esses momentos são caminhos que têm muita resistência. Resistência é quando algo vai forçado, quando algo vai empurrado, quando algo acontece de maneira, sabe, demorada, enfim, não flui natural, não flui, não é leve, é pesado. E aí, gente, tem um conceito em barras de Access. Quem já fez o curso, quem não fez, eu aconselho a fazer, ainda que você não queira trabalhar como terapeuta, só para você fazer, por exemplo, eu fiz para eu fazer barras na minha família, né? E para eu ter o conhecimento, porque eu sou apaixonada por conhecimento. Eu não fiz para ser instrutora, para atender pessoas com o conhecimento de barras, mas para crescer, expandir o meu nicho, digamos assim, de conhecimento. E como fala muito de consciência, né, barras de Access Consciousness, no conceito de barras tem esse conceito que eu achei bem parecido com o que os Abraham ensinam do caminho de menor resistência. Eles dizem assim, isso é leve para você ou é pesado? Então, quem faz barras, conta aí para mim, se você é também de barras, tem essa comunicação entre o pessoal que
já estudou, que conhece barras, E aí, você pede para alguém fazer algo para você e você diz assim, olha, se flui leve ou pesado para vocês? Aí, deixa a pessoa ser sincera, deixa a pessoa falar que tá pesado para ela, que flui pesado para ela. Como você se sente a respeito disso? Flui leve ou flui pesado para você? Que não, nem flui, né? Quando é pesado, nem flui. Entende? Então, em Barras tem esse conceito que eu achei fantástico, me lembrou demais desse conceito dos Abraham. Então, assim, esse caminho que eu estou escolhendo trilhar, ele tem muita resistência ou ele tem pouca resistência? Ele flui mais leve ou ele vai pesado? Entende? Então, eu fico me perguntando sobre isso. Quando eu vou fazer algo, por exemplo, eu uso muito isso para quando eu vou gravar os meus vídeos. Eu não gravo um vídeo todo dia, às vezes eu tiro 1 ou 2 dias da semana para colocar em dias a gravação dos vídeos, aí eu gravo os vídeos. E durante a semana, quando vem uma inspiração, quando vem, sabe, uma inspiração de tema, puxa, eu posso falar isso, compartilhar com as centelhas sobre isso. Aí eu pego no meu celular, no meu bloco de notas, e eu tenho um bloco de notas que é chamado Ideias para Vídeos Novos. Aí eu coloco lá o tema, eu coloco lá um trechozinho falando para eu me lembrar daquele tema. Às vezes vem muita inspiração de livros que eu estou lendo, ou de alguma experiência pessoal que acontece comigo, e aí vem, né? E, enfim, inclusive a ideia desse vídeo aqui veio de uma experiência que eu tive recentemente, apesar de já praticar esse conceito na minha vida, que eu vou até compartilhar com vocês aqui essa experiência. Então, alguns vídeos atrás e até numa live eu expliquei para vocês que eu ando pesquisando muito sobre a consciência além da vida, a consciência além do corpo, né? E, então, experiências fora do corpo, experiências extracorpóreas. Aí eu compartilhei até lá no meu Instagram que eu tenho estudado bastante as palestras no YouTube do Instituto Monroe, que é o maior instituto de pesquisa a respeito de consciência e experiências fora do corpo que existe no mundo, e tem lá nos Estados Unidos. E William Buhlman é pesquisador de consciência, hipnólogo, ele já estuda consciência há mais de 45 anos, e há mais de 45 anos ele viaja no astral, né? Ele tem muitas essas experiências. E eu comecei a estudar nessa área por conta de algumas experiências voluntárias que aconteceram comigo, que eu não estava pensando em acontecer isso, e aconteceu. Aí eu comecei a pesquisar, eu entendi que era para eu pesquisar, e eu até acredito muito que quem está na jornada de expansão de consciência vai chegar um momento em que você vai ter que transcender o físico, você vai ter que aceitar o não físico como sendo o normal, e não só o físico é o normal. Enfim, já estou mudando de assunto. Então, eu estava nessa meditação de projetar a minha consciência além do corpo, que não é bem igual com o que acontece com a projeção astral noturna e tal, que esse exercício é só você sentar e você deixar o pensamento fluir e você ir deixando que as imagens venham, né? E aí eu estava nisso, consciente do meu corpo, mas consciente da minha consciência fora do meu corpo, em algum outro plano. E aí eu encontrei, gente, eu encontrei uma outra consciência. Engraçado, vou contar para vocês. A consciência que apareceu para mim lá foi o Osho. O Osho apareceu lá na minha frente. Eu disse, Osho! E eu gosto muito dos livros dele, gosto demais, aprendo muito com ele, aprendo bastante. E aí eu disse, Osho... Aí ele falou assim para mim, siga o caminho de menor resistência. Era só isso, e ele desapareceu. Aí eu fiquei assim, mas quem me falaria isso era o Abraham. Mas aí eu comparando os ensinos, né, do Osho, é exatamente isso, ensino baseado no Tao, na filosofia do Tao, de você deixar as coisas fluírem, de você não forçar a existência das coisas, a manifestação das coisas, de você deixar com que as coisas fluam, que o Osho ensinava isso muito, né? E aí, quando eu voltei a minha consciência para o corpo, eu fiquei assim,
é isso, o caminho de menor resistência. E aí eu me lembrei desse conceito dos Abraham. Me lembrei não porque eu havia me esquecido, mas porque eu lembrei de botar foco nisso e de considerar isso na hora de tomar as decisões que eu estava precisando tomar. E aí eu disse, eu vou gravar um vídeo. Então, assim, eu fico anotando durante a semana os temas e aí eu tiro, porque fica mais prático para mim, para o meu marido, a gente monta todo o cenário aqui de luzes e tudo mais. Existe edição, existe uma equipe por trás que faz a edição do vídeo, enfim. Aí, então, eu decidi, eu uso esse conceito de caminho de menor resistência quando eu vou gravar os vídeos. Aí tem dia que eu digo, não, hoje era dia de gravar vídeo, mas eu tô sentindo que tá pesado. Eu não tô afim de gravar hoje. Esse não está sendo o caminho de menor resistência. Se eu gravar, eu não vou estar com uma energia legal, sabe? Eu vou estar gravando, tipo, vamos lá e tal. Aí eu não gravo naquele dia. Aí quando eu me sinto inspirado, aí eu digo, amor, tô arrumada, bora gravar vídeo. Aí ele monta o cenário, aí eu já aproveito e quando começa a gravar, eu não quero mais parar, eu gravo 1, gravo 2 e tô inspirada, entende? Então eu percebo quando que as coisas estão com resistência ou quando elas estão fluindo leve. E aí eu aproveito e só gravo quando está fluindo leve. Então, teve momentos na minha vida que eu, tipo, vamos gravar, vamos fazer tal coisa, vamos tá. E eu sei que é difícil, às vezes, quando a gente tem os compromissos a cumprir, né? A gente ter que dizer, não, eu não vou, eu escolho não fluir nessa área agora porque tá pesado para mim, eu não tô sentindo que tá fluindo leve, eu vou esperar o caminho de menor resistência, entende? Eu sei que existe essa questão também, mas sempre é melhor, é mais saudável e o resultado vem melhor quando você segue o caminho de menor resistência, quando você flui junto com o fluxo do universo, porque existe uma corrente, né? Um fluxo no universo, e isso daí não sou eu que estou falando somente, existe a própria filosofia do Tao, o taoísmo, fala que existe esse fluxo de energia natural. Os Abraham também falam, imagina aquele rio com correnteza, sabe? As pedras, aquele rio de cachoeira que flui. Então você está na canoa, nós estamos nessa canoa da vida. E quando a gente segue o caminho de menor resistência, quando a gente flui leve, é quando a gente está remando a favor, né, junto com o fluxo, então você põe a força e você nem sente tanto porque você está indo junto com o fluxo. Agora, quando você vira a tua canoa e vai contra a maré ou vai contra a correnteza, você vai fazer uma força e você vai ser vencido. Não tem como ter um resultado positivo. Esse é o caminho com resistência, é o caminho que flui pesado, que você sente que você se esforça muito e tem pouco resultado. Então, esse é o conceito do caminho de menor resistência, é você seguir de acordo com o fluxo. E o fluxo nunca vai te forçar, nunca vai te espremer, sempre vai fluir com menos resistência para você. Então, esse é o conceito do caminho de menor resistência. Um outro exemplo, eu só queria terminar contando um outro exemplo que eu já contei aqui, essa bênção, essa materialização que foi do nosso carro novo, que foi realmente uma realização. Eu já tinha a foto na caixinha dos sonhos desse carro e era branco, um SUV branco. E eu nem lembrava mais dessa foto que estava na caixinha dos sonhos, porque já tinha alguns meses que eu não abria a caixinha dos sonhos. E aí, quando eu abri, eu vi a foto e foi bem no dia em que eu abri essa caixinha para ver, foi no dia em que a gente recebeu o carro, né? E aí foi bem legal, porque eu disse, ai, que legal, olha o carro aqui, igualzinho, bem parecido. Enfim, mas quando eu cheguei de volta, né, dos Estados Unidos para morar aqui no Brasil de volta, eu queria um carro, só que a gente ficou alguns meses sem carro, porque aqui onde a gente mora não tem tanta necessidade de ter carro, porque aqui você faz tudo a pé, tem tudo que você imaginar, a gente mora bem
em Águas Claras, nos prédios, tem shopping perto de casa, e Uber aqui, a gente pega Uber e vai para qualquer lugar, tudo bem pertinho. Como a gente trabalha em casa e a gente só sai de casa para comprar comida, comprar as coisas e levar o filho na escola e buscar, a gente não sentiu essa necessidade ainda de comprar um carro. E aí eu coloquei assim, eu não especifiquei que carro eu queria, mas eu só falei assim, eu quero um carro que seja SUV, porque eu acho que é um carro de família, né? Ainda mais que está vindo mais um bebê aí. Então eu quero um carro SUV que é espaçoso, que é família, que é aventura, que dá para viajar com ele. E que eu me sinta rica, que eu me sinta próspera. Eu quero um carro bom, um carro que me faça eu me sentir abundante, né, dentro dele, dirigindo ele, me sentindo, sabe? Aí, e eu soltei. Só que eu estava pensando, no meu pensamento ainda, de achar que eu não teria uma condição assim, ou uma coragem de investir num carro realmente SUV, e eu pensei, não, acho que eu vou visualizar um Renegade branco. Porque eu olhei o preço do Renegade, dá pra gente encarar, mas mais que isso não dá, a gente não tem como e tal e tal. Aí a gente teve a oportunidade de conhecer o Renegade, meu marido não gostou, disse que não, enfim, ele entende de carro lá. Aí eu fiquei assim, eu disse, quer saber, eu vou deixar soltar para o universo. Só que eu estava com muita resistência, achando que eu não queria investir num carro que fosse SUV, com mais de 100 mil reais num carro. Eu ficava assim, não, e tal. Aí, o que aconteceu? Um amigo nosso, a gente foi visitar nossa terra natal, ele mostrou o que ele estava comprando, e aí ele falou para o vendedor, olha aqui, olha, mostra para eles o carro, que é bom, eles vão comprar um também. Aí eu vou comprar um. Aí o vendedor mostrou, fez eu sentar no carro e tal, e quando ele fez eu sentar no carro, me mostrou tudo que tinha lá no carro, tanta coisa inteligente no carro. E aí quando eu peguei no volante, eu ouvi, eu senti em mim a voz da minha centelha falar assim, e aí, nesse carro você se sente próspera? Aí eu, claro! Claro que eu me sinto. Aí eu fiquei assim, eu disse, mas esse carro é mais de 100 mil reais, esse é quase um preço de um apartamento, um carro desse não, tal. Eu fiquei assim. Aí eu mostrei lá pro meu marido também não estava muito assim, acreditando, sabe, assim, que a gente... Aí o rapaz sentou lá com a gente, não, olha, vou fazer isso e tal. Eu sei que ele foi conversando, e foi um desconto lá de uns 50 mil reais. De desconto, que o carro foi ficando quase o preço do Renegade, porque lembra que eu falei que o Renegade eu compraria e tal. Aí eu fiquei assim, tá quase o preço, praticamente igual o preço do Renegade, um Jeep Compass 0 km, meu Deus, tal. Aí a gente fechou o negócio, né, diante de todas aquelas, digamos assim, vantagens, né, a gente fechou o negócio lá, teve que trazer o carro na Segônia para cá, para Brasília, que foi uma aventura esperar esse carro chegar. E, enfim, por que eu estou contando essa história? Porque a minha centelha queria me dar o carro, a materialização do meu desejo, que era um SUV, que era um carro onde eu me sentisse próspera, e realmente eu me sinto, né? Eu sou muito grata, amo esse nosso veículo. E aí, só que eu estava com resistência, eu não queria pagar o X valor do carro, mas eu queria o carro, entendeu? Então, a centelha achou um jeito ali de criar toda uma circunstância que foi um caminho de menor resistência para nós. O amigo vir e forçar a gente, saiu arrastando a gente para a concessionária e tal. E aí, às vezes, eu fico... Por que eu lembro muito dessa história? Porque tem coisas que eu quero que eu ainda acho que... Sabe, tipo, mas eu quero isso, mas será que eu não estou sonhando alto demais? Ainda existe isso em mim, gente. Porque quanto mais a gente vai longe, mais longe a gente quer ir. Pode ter certeza, gente. Se você fizer 1 milhão, você vai querer fazer 2. Se você fizer o segundo 1 milhão, você vai querer fazer 3, 4.
você não vai querer ficar só no que você tem, porque é a tendência natural e a expansão, né, do universo. E não estou falando só com relação a finanças, mas com relação a uma casa. Por exemplo, você está numa casa, você tem uma casa pequena, você quer uma casa maior, aí você acha que não, nesse local que eu moro, eu não quero mais morar aqui, eu quero morar naquele bairro ali e tal, entendeu? Isso é normal, isso é natural. E aí tem coisas que eu ainda quero realizar, que ainda olho e ainda digo assim, ai, puxa, mas isso aí tem que ter milhões para fazer isso. Ou tem que ser uma pessoa muito top, tem que ser como que eu vou estar em contato com pessoas assim, sabe aquela coisa da dúvida vem? De tipo assim, ainda me achar pequena para o tamanho do meu sonho? Então, aí eu me lembro disso que aconteceu do carro, eu digo, não, esse sonho que eu quero vai vir até mim pelo caminho de menor resistência, igual o carro veio. Porque o carro tinha que vir até mim, mas se eu fosse esperar eu ter coragem de chegar na concessionária e comprar um carro e assumir infinitas parcelas, parcela alta, por muitos, muitos anos pagando um carro, sabe? Eu não ia fazer. Então, o que aconteceu? Eu esperei e eu soltei e foi assim, um amigo foi me arrastar para lá, para dentro. Eu digo, então, quando tiver que ser, vai ser. Ainda que pareça impossível, que pareça difícil, vai vir pelo caminho de menor resistência para mim. Assim como o carro veio pelo caminho de menor resistência, eu achava impossível, eu achava difícil eu ter um carro desse. E hoje eu tenho, hoje já é possível, né? Então, assim, sempre eu faço essa, digamos assim, essa oração, né, interior. Quando eu penso em algo que eu quero muito, eu digo, vai vir para mim, pelo caminho de menor resistência. Ou eu falo com a minha centelha divina, Deus em mim, traz isso que eu desejo pelo caminho de menor resistência. Quando eu oro por outra pessoa, por exemplo, alguém que está passando alguma dificuldade, alguém que está precisando de alguma ajuda, por exemplo, quando eu passo na rua e eu vejo pessoas nas calçadas e tudo mais, às vezes eu olho e eu digo assim, centelha divina nessa pessoa, traga para ela a solução dos problemas pelo caminho de menor resistência, né? Então, quando você pensar no seu amigo, em algum familiar, alguém que está passando por uma dificuldade, fala com a centelha divina dessa pessoa e diz para ela, olha, que a centelha divina dessa pessoa traga a solução para ela pelo caminho de menor resistência. Agora lembra, o caminho de menor resistência é diferente para cada pessoa. O caminho de menor resistência, que pode ser para mim menor resistência, pode ser muita resistência para o outro. Então é uma coisa que só a pessoa pode sentir, mas nada nos impede de fazer essa oração, porque a centelha divina, o eu superior em cada pessoa sabe qual é o caminho de menor resistência de cada um de nós. Então, entendeu o conceito de caminho de menor resistência? Esse conceito realmente transformou a minha vida e eu tenho certeza que se você entender isso e você fizer essa oração, traga a solução pelo caminho de menor resistência. Você vai sentir, está fluindo leve ou está fluindo pesado? Então, se está pesado, não é o caminho que você deve tomar. Se está muito pesado, se está muito difícil, se está forçado, se está espremido, não pega esse caminho. Pega o caminho que flui mais leve, tá bom? Então é isso, minhas centelhas queridas. Eu desejo para vocês, da minha centelha para a sua, que tudo que você sonha, que você deseja, você possa realizar, possa ser trazido até você pelo caminho, pelo seu caminho de menor resistência. Grande beijo, até mais.